Olá, graça e paz para todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao 5. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O tema da mensagem: a criança como padrão de fé. Até mesmo os discípulos de Jesus foram tentados pelo desejo de obter posições, títulos e influência. Eles haviam presenciados milagres incríveis e sido usados por Deus para operar grandes sinais, prodígios e libertações. Desejando saber o que era necessário para ser o maior no reino dos céus, eles provavelmente ficaram surpresos ao ver Jesus dizer que era necessário se fazer como as crianças. Quando Deus se move no meio do seu povo durante um avivamento, os líderes ministeriais estão sujeitos a cair em uma perigosa armadilha, deixando-se enganar pelo desejo de adquirir mais poder e influência. Aqueles que buscam avivamento devem sempre expressar a fé e a humildade de uma criança. Essa atitude volta os corações para o Senhor, abrindo as portas da grandeza dos seus olhos. Lucas capítulo 22, 24. Houve uma contenda entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. A verdadeira grandeza do ser humano é uma questão do nosso ser interior e do coração. É vista na pessoa que expressa sua fé, seu amor a Cristo, em sincera humildade, no desejo de servir tanto a Deus quanto aos homens, e na disposição de ser considerado o menor ou menos importante no reino de Deus. A verdadeira grandeza não está na posição, no cargo, no poder, na influência, nos diplomas de nível superior, na fama, na capacidade, nas grandes realizações, nem no sucesso. O que importa não tanto o que fazemos para Deus, mas o que somos em espírito interiormente diante de Deus. A verdadeira grandeza requer que sejamos grandes no que é justo. Temos que procurar ser grandes na fé, no caráter santo, na sabedoria, no autodomínio, na paciência, no amor. Trata-se de termos a grandeza de Cristo, que
que amou a justiça e aborreceu a iniquidade. A verdadeira grandeza é questão de sincero amor, lealdade e dedicação a Deus. É aí o que importa, é sermos consagrados a Deus e fiéis, onde Deus quis colocar-nos. Por isso, aos olhos de Deus, os maiores no seu reino são aqueles que consagram e a sua palavra, seu total amor, lealdade e dedicação. Nossa consagração a Deus melhora os frutos do nosso labor na sua obra, mas somente na área em que Deus nos colocou e de conformidade com os dons que Ele nos deu. Mateus capítulo 18, verso 3. Se não vos converterdes, a conversão consiste no abandono total de toda forma de impiedade e entrega a Deus, seguido da prática de boas obras de justiça, que produzam frutos dignos de arrependimento. É uma atitude que abrange a totalidade do ser humano. A conversão é o homem voltando-se para Deus e receberão a dádiva da salvação. Ela é obtida mediante a graça e o poder do Espírito Santo, pela fé, sendo, portanto, uma dádiva de Deus, pelo fato de passarmos a andar com Deus. A conversão muda a nossa vida nas áreas do relacionamento com o próximo, dos hábitos, dos compromissos, dos passatempos e do modo de viver. A conversão faz parte da fé salvífica genuína. É uma condição básica para a salvação e a santificação. O evangelismo de crianças deve ser uma prioridade no lar e na congregação. Jesus usou uma criança como ilustração de fé, humildade, exigida para se tornar parte do seu reino. Embora Deus tenha dado a algumas pessoas habilidades especiais para ensinar as criancinhas, todos os cristãos têm o compromisso de viver uma vida santificada diante delas, de contar-lhe sobre o Senhor e amá-las. O Evangelho deve ser apresentado a todos. Em nenhum lugar a Bíblia sugere que as crianças são incapazes de responder a Deus ou de engajar no louvor, no culto, na oração e ação de graças. Na verdade, Jesus enfatizou que ao vir ao Pai, crianças não devem agir como adultos, mas ao contrário, adultos devem se tornar como criança, tornar-nos como criancinhas, segundo Jonathan Edwards. Esta passagem sempre me comoveu. Agrada-me muito a ideia de chegar-me a Cristo para receber dele a salvação.
pobre de espírito e vazio de mim mesmo, de humilhar-me e exaltar somente o Senhor, de renunciar de uma vez por todas a minha própria raiz, para que eu possa crescer somente em Jesus Cristo e por intermédio dele, de encontrar no Senhor tudo aquilo que necessito para ter, pela fé no Filho de Deus, uma vida de humildade e plena confiança nele. Versos 10 ao 14. Não desprezeis alguns destes pequeninos. Deus cuida dos pequeninos. Bebês na fé são preciosos aos seus olhos. Muitas vezes, na hesitação do avivamento, os novos convertidos são esquecidos logo após um grande mover do Espírito Santo. Precisamos exercitar cautela quando vivenciamos a intensidade do avivamento. Às vezes, esses pequeninos são desprezados e taxados de imaturos e não espirituais. Esse comportamento entristece o coração do Pai e encurta a duração do avivamento. Verso 7. Ai daquele homem. Jesus adverte que aqueles que servem de instrumento para pôr coisas pecaminosas diante dos outros, especialmente diante de crianças, receberão extrema condenação. Escândalos, tais como diversões mundanas, filmes imorais, literatura pornográfica, drogas, bebidas alcoólicas, etc., não escaparão da condenação eterna. A criança como padrão de fé. Se não se tornasse como uma criança, de maneira nenhuma herdará o reino dos céus. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, ó Deus amado, Deus infinita compaixão e misericórdia, neste momento eu quero te adorar, te glorificar, te exaltar, meu Pai, na beleza da tua santidade. Quero agradecer-lo, ó Deus, por mais um dia que o Senhor acrescentaste à minha existência. Quero agradecer pela tua presença, pelo ar que respiro, pelo pão de cada dia, pelo escape, os livramento, ó Pai, pelas tuas promessas, pela tua palavra ministrada aos nossos corações neste momento. Que venhamos aprender, meu Pai, com as crianças, meu Pai, que são puras, imaculadas, meu Pai, são humildes, Senhor. Oh, meu Deus amado, as pessoas começam a crescer e começam a se contaminar com orgulho, a soberba, a vaidade, meu Pai, mas que através desta palavra, ela venha falar poderosamente aos nossos corações e venhamos olhar para dentro de nós mesmos e fazer uma reflexão, como está a nossa vida diante de Ti, meu Pai. Por isso eu te peço, meu Pai, continua falando ao coração do Teu povo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra, meu Pai. Desperta a Tua igreja e aviva a Tua obra, em nome de Jesus, amém. Eu quero pedir a todos que ainda não fizeram a tua inscrição, faça a tua inscrição, ative o sininho e compartilhe, para que outras pessoas possam também receber esta palavra e serem abençoadas. Você que ainda não fez a inscrição no novo canal, você sabia? Vai lá no novo canal e faça a tua inscrição e compartilha, que fala sobre alimentação saudável. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família,
Que Deus abençoe esta nação e que Deus abençoe todos os seus governantes. Em o nome de Jesus. Amém.